Olá, comandantes. Vamos continuar aqui nosso curso de navegação aérea visual, piloto privado avião. Beleza? Prosseguindo aqui então com a nossa aula de proas e rumos. Em tela cheia para você. Rumo é o caminho pretendido ou percorrido por uma aeronave. Quando a gente falar de RV, rumo verdadeiro, comandante, vai anotando, tá? É o ângulo formado entre o meridiano verdadeiro, em relação ao norte verdadeiro, e a linha da rota traçada na carta. Já o rumo magnético é o ângulo formado entre o meridiano magnético e a linha de rota traçada na carta. Na última aula a gente viu isso. A diferença entre o norte verdadeiro e o norte magnético, as declinações magnéticas. Então, o rumo é para onde a rota na carta tem o sentido. Tá? Não é o nariz da aeronave necessariamente, a gente vai descobrir por quê. Então, o rumo verdadeiro é a rota na carta em relação ao norte verdadeiro e o rumo magnético é depois de feita o cálculo de declinação magnética. Já a proa é a direção que se mantém orientado o eixo longitudinal da aeronave. A proa em si, ela sim, é para onde o nariz da sua aeronave está apontando. Tá? Proa verdadeira vai ser para onde o nariz da aeronave está apontando em relação ao norte verdadeiro, e proa magnética vai ser para onde o nariz da aeronave está apontando em relação ao norte magnético, depois de calculado a declinação magnética. Beleza? Conceito que eu vou dar para vocês aí também é o conceito de deriva, comando. Deriva é o ângulo formado entre a proa da aeronave e a linha da rota percorrida. Por que a deriva? Porque você só vai ter sua proa depois que você corrigir o vento. Depois que a gente traça a rota na carta, aí a gente vai colocar o fator do vento, descobrir se ele está vindo de direita ou de esquerda, pela frente ou por trás. Se vier por trás, te acelera, se vier pela frente, ele te freia. Mas, se ele vier de direita, seja pela frente ou por trás, ele vai te derivar para a esquerda, e se ele vier de esquerda, ele vai te derivar para a direita. Voltando em tela cheia, depois de corrigida a deriva, você vai ter o seu ângulo de correção de deriva, que é a diferença entre a rota, beleza? E a correção do vento. A proa verdadeira e a correção do vento. A gente só vai calcular a declinação magnética da proa depois de calcular o vento em relação à proa verdadeira. Por quê? Porque toda indicação de vento que você tiver na aviação, ela é em relação ao norte verdadeiro, é um padrão na aviação, não é em relação ao norte magnético. Então a gente pode calcular o rumo verdadeiro, para descobrir o rumo magnético, a gente vai calcular a declinação magnética. Já para calcular o vento, a gente tem que utilizar primeiro a proa verdadeira em relação ao norte verdadeiro, calcula-se o vento, porque o vento é em relação ao norte verdadeiro, depois calcula-se a proa magnética. Tá? Calculando-se o vento, você vai ter sua proa magnética, com o ângulo de correção de deriva, comandantes. Depois de calcular tudo isso, o vento, né, calcular sua VA, calcular o rumo da rota e depois adicionar o vento e achar a proa verdadeira e a magnética, você vai ter o desvio de bússola, que é aquele erro de bússola que a gente já comentou na última aula. Esse desvio de bússola é o ângulo formado entre o norte bússola e o meridiano magnético. O que é a proa bússola? É a proa que você vai ter, a proa final mesmo, que você vai colocar na sua bússola. É o ângulo formado entre o norte bússola e o eixo longitudinal da aeronave. O que acontece? Várias bússolas, tá? Quando você pega uma novinha, beleza, ela é a mais calibrada que tem, a melhor calibrada que tem. Já se você tiver uma bússola que tem instrumentos imantados, que já é utilizada há muito tempo, ela começa a ter um pouco de defasagem. E aí o mecânico vai pegar essa bússola, vai calcular, ó, quando ela aponta aqui 360, na verdade não é 360, você tem que botar a proa 355. Só isso é específico dessa bússola, tá? Que vai estar na sua aeronave. Ele vai calcular assim, ó, aqui se você botar 1 no 50 graus, você não vai para 1 no 50, você vai para 1 no 60. Então é melhor você colocar 140 que você vai, na verdade, estar com rumo 150. Esse é o desvio de bússola, que vai estar num cartão graduado dentro da sua aeronave, provavelmente perto da sua bússola, tela cheia novamente. É um cartãozinho dessa forma aí que você está vendo. Tá, aqui está escrito For Steer. O que é isso? For. Se for sua proa for norte, que você precisar colocar lá,
vai estar graduado embaixo. Ó, você não vai para norte, você vai para a proa 003. Se for para 300, você não vai para 300. Coloca na sua bússola o desvio de bússola. Tá? Se for para a esquerda, você diminui. Se for para a direita, você soma isso no desvio de bússola. Lembrando que declinação magnética para a esquerda soma, para a direita subtrai. Tá? Já o desvio de bússola para a esquerda, você vai subtrair, para a direita você vai somar, comandante. Fórmulas de proas e rumos aí em tela cheia para você entender um pouco mais. E isso eu vou ditar direitinho para você, tá? Proa verdadeira, tá, é igual a proa magnética mais ou menos a declinação magnética. Então, para achar sua proa verdadeira, já tendo a proa magnética, você vai ter que somar ou subtrair a declinação magnética para achar a verdadeira, num exercício de retorno. Para achar a proa magnética, é a proa verdadeira mais ou menos a declinação magnética. Já a proa bússola vai ser a proa magnética encontrada mais ou menos o desvio de bússola. Lembrando que a declinação magnética da verdadeira para a magnética, para a direita, tá, para eco você subtrai, para a esquerda o uísque você soma. Já o desvio de bússola, para a direita você soma e para a esquerda você subtrai. Anote isso, comandante. O rumo verdadeiro é igual à proa verdadeira mais ou menos o desvio de bússola. Já o rumo magnético é o rumo verdadeiro mais ou menos a declinação magnética. Então, primeiramente, na sua carta, você sempre vai ter o rumo verdadeiro. Quiser achar o rumo magnético, você vai calcular a declinação magnética. Eco, subtrai, uísque, soma. Já a deriva é o rumo verdadeiro menos a proa verdadeira. E o ângulo de correção de deriva é o rumo verdadeiro mais ou menos a deriva. Beleza? O ângulo de correção de deriva, se o vento vier de direita, ele vai ser para a direita. Se ele vier de esquerda, o vento, seu ângulo de correção de deriva vai ser para a esquerda. Então, se o vento vier de direita, seu rumo vai ser maior, sua proa vai ser maior que o rumo, e se o vento vier de esquerda, sua proa vai ser menor que o rumo para corrigir esse vento. Tranquilo, comandantes? O que é o pé de galinha, ou que a gente chama de calunga? Regras. Por exemplo, aí em tela cheia, você tem uma DMG e desvio bússola no sentido da seta, tá? Quando você tem o desvio de bússola, quer dizer, primeiro a DMG, uísque soma, eco subtrai. Já o ângulo de correção de deriva no sentido da seta, positivo você soma, se ele for para a direita, se for negativo você vai subtrair. E a gente vai fazer os cálculos do ângulo de correção de deriva no nosso computador de voo, calculando ao mesmo tempo qual que vai ser seu ângulo de correção de deriva e qual que é a sua VS, se o vento estiver te empurrando, te acelerando, ou vindo de proa te freando. Então vamos aqui. Vamos traçar uma navegação em relação ao norte verdadeiro. Vou dar só mais um conceito aqui, tá? Que eu acho que eu ainda não conceituei exatamente. O que é a rota? A rota é só a linha traçada na carta da sua navega. Independente de A para B ou de B para A. Tá? O rumo é sim o sentido da rota. Se a gente vai decolar de Alfa para Bravo, então o rumo dessa rota em relação ao norte verdadeiro, vamos colocar aqui 45 graus. Beleza? Primeira parte que a gente vai fazer nos nossos cálculos. Então, rumo verdadeiro em relação ao norte verdadeiro é 45 graus. Beleza? Qual que vai ser o segundo passo? Isso antes de calcular o vento. Vamos achar aqui o rumo magnético. Como que a gente acha o rumo magnético, comandante? Na nossa carta, vamos supor que ela está aqui no Brasil, a gente tem lá a DMG, Brasil normalmente é o uísque, tá? Então a gente vai somar a DMG de 22 graus uísque. Beleza? Então, o rumo magnético é o quê? É o rumo verdadeiro. Nesse caso, que é o uísque, a gente vai somar a declinação magnética, que vai dar 45 mais 22. 45 mais 20, 65, o resultado é 67 graus. Se não tiver vento, é esse o rumo que eu vou botar na minha aeronave. Mas vamos considerar que a gente tem um vento, tá, vindo de direita. O vento está vindo daqui, ó, e por trás, tá? Porque o rumo da minha aeronave é esse aqui. Você percebe que ele está vindo aqui por trás da aeronave, mas está vindo de direita. O que ele vai fazer? Ele vai derivar a minha aeronave para a esquerda. Ele vai querer levar a minha aeronave para a esquerda, né? Então, a gente, para calcular o vento, como eu já falei, o vento, sempre em relação ao norte verdadeiro, a gente vai pegar a nossa proa verdadeira, considerando que ela é igual ao rumo verdadeiro,
45 graus e vai fazer o cálculo do ângulo de correção de deriva no nosso computador de voo. Vamos supor que a gente encontrou o ângulo de correção de deriva de mais 5 graus. Por que mais 5 graus? Se o vento vem de direita, eu vou ter que aumentar o ângulo da minha bússola para corrigir. Então, meu avião ele vai voar com mais 5 graus aqui. Então, ó, proa verdadeira, tá? 45. Nossa proa, na verdade não, a proa verdadeira é igual, vamos lá, o rumo verdadeiro, que é 45, mais aqui que a gente vai somar, tá? O meu ângulo de correção de deriva. Aí sim, a gente acha a proa verdadeira. Então, rumo verdadeiro, 45 mais 5, 45 graus mais 5 graus, minha proa verdadeira para corrigir o vento vai ser de 0,50 graus. Então, eu vou decolar. Primeiro, que eu não vou no 0,45, vou no 0,67 se eu não tiver vento, né? Mas considerando que eu tenho vento, e a gente vai colocar o vento nos cálculos posteriores, nas próximas aulas, tá? Eu vou pegar a minha proa verdadeira, que seria igual o rumo verdadeiro, mais ou menos o ângulo de correção de deriva. Se não tiver vento, proa verdadeira é igual ao rumo verdadeiro. Mas se tiver, eu tenho que calcular a correção da deriva no computador de voo. A gente vai aprender a fazer esses cálculos. Tá? Calculo o ângulo de correção de deriva. O resultado aqui, como o vento é de direita, deu 5 graus a mais para a direita. Então, eu vou no 0,50. Como é que eu vou achar minha proa magnética agora? Eu vou pegar a proa verdadeira e vou somar, como a gente está no hemisfério whisky, aqui nossa declinação é whisky, minha DMG, para achar a proa magnética. Beleza? Então eu vou pegar 0,50 mais 22 graus whisky, que é igual a proa magnética de 72 graus. Beleza, já descobri, já sei que proa que eu vou botar para corrigir o vento, vou caranguejar 5 graus para a direita aqui para chegar em Bravo. Já descobri até minha VS, que faz parte do nosso cálculo, mas não nessa aula, que a gente está falando aqui da deriva do vento, apenas, tá? E vou botar 0,72, mas eu vou chegar no meu avião e vai estar escrito lá no meu cartãozinho graduado embaixo da bússola que é assim, 2072 steer 080. Ou seja, se eu botar na minha bússola 080, quer dizer que eu vou estar na proa real mesmo, na proa magnética de 072. Esse meu desvio de bússola aqui foi de mais 8 graus. Então, a proa bússola, ela vai ser a proa magnética mais ou menos o desvio de bússola. Vai ser a última proa que a gente vai calcular e colocar lá. Então, proa bússola vai ser proa magnética de 072 mais 8 graus, que é meu desvio de bússola, dB. Eu escrevi até de novo. 0,72 mais 8 graus quer dizer que minha proa bússola é igual a 0,80. E é essa proa final que eu vou decolar e colocar ela na minha bússola para poder chegar onde eu quero. Beleza? Voltando aqui para o nosso próximo slide, que já não tem mais, então terminando aqui a nossa aula de proas e rumos, a gente se vê no nosso próximo bloco, que vai ser o bloco 6. Tranquilo? Aqui a gente vai falar agora de fusos horários. Aqui vai ter algumas aulinhas, tá? Parte 1 e parte 2. Vamos entender o que é o meridiano de Greenwich, aprender a fazer cálculo de tempo de fuso, aprender a fazer cálculo de hora local, de hora legal, beleza? E hora Zulu. Tamo junto? Faça exercícios, faça simulados, estude, tá? Não fique colocando vídeo e dormindo, beleza? E se tiver dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai passar na banca junto, comando? Abraço, tchau, tchau.